Olá, meu nome é Gabriela. Eu e meu grupo nós vamos falar um pouco nesse trabalho sobre eclusas e obras de transposição de peixe. O meu grupo é composto, somos eu, o Felipe, Leonardo, o Matheus, a Estefânia e o William. Nós vamos falar primeiramente sobre a transposição de peixes. Qual a finalidade das obras que são feitas para a transposição dos peixes? Como nós sabemos, existem várias obras hidráulicas que foram construídas no mundo, como as barragens e as hidrelétricas. Essas construções, quando elas são feitas, elas causam impactos no meio ambiente, na natureza, e entre todos esses impactos, elas também afetam a vida dos peixes. Por isso, com o decorrer do tempo, foi vista a necessidade, né, da construção dessas obras de transposição de peixes, porque essas obras hidráulicas que foram construídas, elas se tornam impasses, né, obstáculos para que os peixes migram, tanto a montante quanto a jusante do curso do rio. Então, para superar esses obstáculos, foram feitas essas construções. Existem diversos tipos, né, desses dispositivos que foram feitos para atingir essa finalidade. Esses dispositivos, eles são conhecidos como sistema de transposição de peixes ou mecanismos de transposição de peixes. Eles são utilizados normalmente para passagem de peixes a montante dos rios, uma vez que, de acordo com o curso do rio, a jusante não é muito eficiente, né, devido às características do escoamento a jusante. Embora também existam dispositivos que auxiliam a passagem a jusante também. São diversos esses tipos de dispositivos, mas os mais conhecidos são as escadas de peixes ou bacias sucessivas, os elevadores para peixes, as passagens naturalizadas ou as eclusas, que são eclusas do tipo Borland. Vou falar um pouco mais específico sobre as escadas de peixes ou bacias sucessivas. Esse método ele está baseado, como o nome já diz, né, realmente em escadas. É uma escada onde no lugar do patamar são tanques de águas, são escalonados de altura, a altura vai subindo, que formam degraus que vai criando um canal por onde o peixe consegue nadar ou saltar as barreiras, e isso faz com que ele passe de um nível do rio para o outro nível do rio. Nessa imagem dá para ver bem e entender como funciona essa passagem dos peixes de um nível para o outro, como é feito essa escada de peixes. Existem algumas características dessas escadas, e as características são que, como eu disse, alguns desses dispositivos, né, permitem o deslocamento a jusante e a montante. E a escada de peixes é um desses casos, ela permite tanto que o peixe suba quanto o peixe desça. Também, não são apenas os peixes que podem usufruir dessas escadas de peixes, também tem as lontras e as toupeiras d'água. E em relação aos peixes, para utilizar as escadas, são os peixes saltadores que usa, também conhecido como os peixes salmonídeos, por exemplo. Na imagem lateral a gente vê uma lontra e dá para ver como funciona na prática, né, a passagem dos peixes ali pelo degrau subindo o leito do rio. Olá, bom dia. Meu nome é Matheus e eu vou dar continuidade à apresentação da Gabi de escadas de peixe, trazendo um exemplo, que é a escada de peixe da usina hidrelétrica de Luiz Eduardo Magalhães, no município de Lajeado. Ela se localiza na margem do rio Tocantins, tem 874 metros de extensão, foi construída com 5% de declividade e 5 metros de largura. Ela também possui 5 tanques de descanso para os peixes que estão subindo ela e possui no total 92 degraus. E eu também trouxe um vídeo da escada de peixe da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Então, esse é o vídeo da escada de peixe da usina de Belo Monte. Como a gente pode ver, a gente está indo a jusante, no sentido descendo o rio. Nesse caso, os peixes podem descer, tipo, a câmera está descendo a escada de peixe, a gente pode ver pelo fluxo da água. Aí ali, logo em seguida, a gente pode ver
as saídas das turbinas da hidrelétrica de Belo Monte e o rio que prossegue. Agora eu vou falar um pouco sobre os elevadores para peixes, que são outro tipo de obra de transposição de peixes. Como o nome próprio já diz, ele funciona com um elevador comum, que vai atrair os peixes até ele, vai ser elevado por um sistema hidráulico, e os peixes vão ser liberados quando ele atinge a parte superior da barragem, tipo, parte superior do rio montante. O peixe entra numa gaiola, depois tem outro vídeo que vai exemplificar muito bem isso, sobe, passa pelo outro lado do rio e ele é liberado. Aqui a gente pode ver um esquema de um corte do elevador de peixe, a corrente de atração que ele vai seguir, a forma d'água, o elevador propriamente dito, todo o sistema elétrico, motor e as posições que o elevador vai tomar na hora de pegar o peixe e de liberar o peixe. Ele pode funcionar por ciclos de 3 etapas, como eu tinha falado, da fase de atração, que ele vai ter um fluxo de água que vai atrair o peixe, como se fosse a correnteza, a fase de elevação, quando o peixe entra na gaiola, a gaiola está cheia e ela vai subir com essa carga de peixe, e a faixa de saída, quando ele atinge a parte de cima da barragem, a comporta do elevador abre e os peixes são liberados a montante do rio. Quais são as vantagens desse tipo de obra? Ela possui um baixo custo, ela é pouco sensível à variação caudal, ela é ajustável para qualquer tipo de barragem e permite uma grande diversidade de espécies, né? Se forem espécies maiores, a gente consegue dimensionar elevadores maiores e mais rápidos caso a altura da barragem seja grande. O problema é que ele tem um grande custo para manutenção e para operação. Quando é uma coisa que vai ficar trabalhando praticamente 24 horas por dia, o elevador subindo e descendo, a frequência de manutenção também é tão grande, também é muito grande, né? Isso pode trazer algumas desvantagens para esse método. Tudo tem que ser colocado na ponta do papel na hora de se escolher o melhor método. E aqui vai ter um videozinho sobre o elevador de peixes numa hidrelétrica em Portugal. Aí a gente pode ver que os peixes estão indo dentro do rio. E eles vão chegando na hidrelétrica. No caso, ali naquele canto direito é onde tem o fluxo de atração. A gente pode ver o peixe está sendo atraído por aquele local, que é aquela comporta ali, onde está tendo o fluxo de água. O peixe vai até ela, atraído pela corrente de água, vai adentrar dentro da gaiola, vai ser elevado pelos sistemas hidráulicos, ele vai passar para a parte montante da barragem, vai descer e liberar o peixe na água. Assim ele consegue seguir seu caminho normal, o montante do rio, para fazer a piracema, que é a desova, e depois na hora que ele for descer o rio, é o mesmo caminho, ele vai ser atraído por uma corrente de descida, vai entrar no elevador e descer. Aí o peixe fica livre para botar os ovos dele para continuar se reproduzindo. Agora eu passo a palavra para o Leonardo, que vai falar um pouco sobre passagens naturalizadas. Olá a todos, meu nome é Leonardo, eu vou dar prosseguimento aos tipos de STPs mais comuns que a gente tem hoje em dia. Vou falar um pouquinho sobre as passagens naturalizadas e vou fazer uma breve introdução ao sistema de eclusas. Então, em relação às passagens naturalizadas, elas também são chamadas de bypass channel, são diferentes das passagens de peixe convencionais, porque essas vão disponibilizar um habitat para as espécies de peixes e invertebrados que vão utilizar esse canal. O termo bypass é utilizado para passagens de peixes que desviam dos obstáculos e se assemelham aos tributários naturais do rio, visando restabelecer o contato entre a montante e a jusante do rio. Também pode ser caracterizado pelo baixo gradiente de declividade, geralmente em torno de 2 a 5%, onde a energia dissipada ocorre através de corredeiras ou de cascatas que vão ser dispostas ao longo de todo o curso da água. Podem ser utilizados em todos os tipos de barreiras, desde que haja espaço para sua construção,
geralmente não vai haver necessidade de alterar a barreira. Apresenta características de ser suscetíveis a variações de caudais, o que faz com que eventualmente sejam construídas comportas para manutenção do mesmo no interior do dispositivo. Agora, aqui a gente tem um exemplo de uma planta baixa, de um bypass channel, que aí a gente tem um rio seguindo, e do lado seria esse caminho, que seria uma passagem naturalizada. Ela apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens. Em relação às vantagens, elas vão integrar-se na paisagem, elas vão criar novos habitats para as espécies, podem ser transpostos por pequenos peixes e invertebrados bentônicos, são poucos propensos a obstruções e adequados para barragens já construídas que não tenham passagens para peixes. Além disso, ela torna possível que 30 espécies migratórias evitem quase toda a área do reservatório, desde o pé da barragem até o limite do reservatório. Em relação às desvantagens, elas demandam grandes superfícies, os canais são extremamente extensos, elas são sensíveis a variações de caudais e em terrenos circundantes necessidades de cortes profundos. Agora, em relação às eclusas, são dispositivos compostos basicamente de entrada, corpo condutor e saída. Na área da engenharia, estes têm como função facilitar a migração reprodutiva ou trófica dos peixes, de forma que vença obstruções por meio da passagem de um volume de água de montante para jusante. Em relação às características das eclusas, é um processo que é favorecido pelo gradiente hidráulico, de forma que vazões, os níveis, as velocidades, as linhas de fluxo, a geometria da estrutura são controlados para atender às necessidades dos peixes, sem causar o cansaço das espécies de peixes. As eclusas mais utilizadas são do tipo Borland, empregadas para barragens que superem alturas de 10 metros. Aqui a gente tem um exemplo de um corte de uma eclusa, que aí tem tanto a montante, a comporta e a jusante, e vai mostrar a direção que os peixes seguem. Agora a Estefânia vai dar continuidade e ela vai falar um pouquinho sobre as 4 fases de transposição das eclusas. Oi, meu nome é Estefânia. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as 4 fases desse sistema mecânico. São elas a fase de atração, de enchimento, saída dos peixes e desvaziamento. A fase de atração ela é caracterizada quando as comportas de controle superior e inferior são abertas e a água flui através da estrutura de bloqueio para atrair o peixe até a câmara de captura. Já a fase de enchimento acontece quando a comporta da entrada é fechada e o nível da água no interior da câmara ele sobe para equilibrar com o nível da água montante, e os peixes são obrigados a nadar na superfície. Já a fase de saída dos peixes, ela é iniciada quando a comporta inferior ela é parcialmente aberta e a comporta superior ela vai manipular o fluxo de entrada de água para proporcionar um fluxo de atração. E os peixes deixem a câmara, né, para que os peixes saiam. Já a fase de esvaziamento, ela vai acontecer quando a comporta superior é fechada, permitindo que a câmara esvazie lentamente, proporcionando um novo fluxo de atividade. De uma forma mais simplificada, a eclusa é um mecanismo que contém uma câmara para a entrada dos peixes, a jusante da estrutura, que se enche de água até atingir o nível do reservatório, e a partir desse momento, os peixes podem se deslocar para montante. Ela apresenta algumas desvantagens e algumas vantagens. As vantagens são que elas oferecem uma solução parcial para a passagem dos peixes, e elas funcionam bem em barragens de qualquer altura, mas elas só devem ser utilizadas quando a passagem convencional não puder ser executada. Já as desvantagens é que ela tem um alto custo de operação e manutenção, uma complexidade de construção muito grande, ela tem uma eficiência modesta, ela é muito sensível à alteração de nível de água a montante da barragem, e ela apresenta dificuldade para algumas espécies em saírem da eclusa para o reservatório. Bom, para que possa ser instalada uma eclusa, é necessário realizar alguns estudos, então a ictiofauna. A ictiofauna é o conjunto de espécies que vivem naquela região, naquele local. Eu tenho que analisar quais são os obstáculos, os recursos disponíveis, a legislação da região, a relação com a sociedade, o poder aquisitivo e de que forma tudo isso vai alterar. Normalmente, quando nós vamos fazer uma obra de transposição de peixe, são condicionados em 2 fatores, os fatores biológicos e os fatores físicos.
Bom, quando nós falamos em aspectos biológicos, nós estamos nos referindo à espécie que vão ser contemplada, as rotas migratórias, tanto ascendentes quanto descendentes dessas espécies, a quantidade estimada dos cardumes por espécie e as características, as dimensões, então a capacidade natatória, qual que é o peso, altura, comprimento, a capacidade de saltar, quais os hábitos dessa espécie, se ela tem hábito noturno ou hábito diurno, e a ocorrência de locais favoráveis à reprodução, lagoas marginais, condições limnológicas, correntes adequadas. Já quando nos referimos aos aspectos físicos, estamos falando sobre o desnível geométrico e a flutuação dos níveis de água. A competência de determinar uma passagem para o peixe é um fator primordial, uma vez que se os peixes eles não forem orientados para entrar numa passagem, não vai ter cumprido o objetivo daquela obra. Então, a entrada ela tem que permitir que o caudal seja detectado a maior distância possível, destacando que não pode comprometer as características hidráulicas próximas à zona de entrada. Sugere-se, então, que seja instalada a entrada próxima da barragem, das turbinas ou das margens, porque caso os peixes eles não consigam progredir, eles vão procurar uma outra saída. Então, vai acabar diminuindo a formação de zona morta. Já em relação ao caudal de atração, ele é o principal motivador de orientação e movimentação dos peixes migratórios. Ele vai ser alterado com a construção da barragem, e se todo o caudal for liberado jusante do obstáculo, vai melhorar muito o fluxo dos peixes, porque não vai ter uma competição entre eles. Bom, além das eclusas, que são para a transposição de peixe, existem eclusas que são para as obras hidráulicas. E agora o William vai falar um pouquinho para vocês sobre elas. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é William, eu vou falar agora sobre as obras de eclusas. Qual seria a finalidade das obras de eclusas? Além das eclusas para transposição de peixe, que foi o que a gente abordou anteriormente, existem também aquelas que são obras de engenharia hidráulica, que funcionam como um elevador aquático. Elas permitem que as embarcações superem desníveis nos cursos de água, ou seja, subam ou desçam rios ou mares, em locais onde existem esses desníveis. Elas são construídas geralmente onde há barragens, quedas d'água, corredeiras ou hidrelétricas. E a partir dessas obras de transposição de eclusas, aumenta-se a extensão navegável e possibilita também o trânsito de embarcações durante um período maior do ano. Falando agora sobre as classificações das eclusas, ela é baseada na diferença de altitude entre o corpo d'água montante e o corpo d'água jusante da eclusa. Ela pode ser classificada, então, entre as eclusas de baixa queda, com um desnível de 10 metros, eclusas de média queda, com um desnível entre 10 e 15 metros, e eclusas de alta queda para desníveis acima de 15 metros. E qual seria a influência dessa altura de queda? Ela influencia em fatores como a formação de turbulência, problemas com cavitação, o tempo de enchimento e esvaziamento e a necessidade de sistemas mais eficientes para dissipadores de energia. Sendo assim, conforme aumenta a altura da queda, aumenta consequentemente a complexidade da eclusa, partes e funcionamento. A eclusa é formada por válvulas de dreno e enchimento e as comportas. Ela funciona como um elevador para navios, sendo que existem duas comportas separando os dois níveis de curso d'água. Quando o navio entra pelo portão, em seguida os dois portões são fechados e, em caso que ele queira passar de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, subindo o rio, é necessário que abra a válvula montante para que o nível da água suba e, posteriormente, a porta montante é aberta para que o navio prossiga com o seu curso. O caminho inverso, onde a embarcação vem a montante e quer passar a jusante, o navio vai entrar pela comporta montante, daí as duas comportas vão se fechar e a válvula a jusante, que é a válvula de baixo, ela vai se abrir para que a água escorra e libere o nível da água para que se equivale ao nível abaixo a jusante. Como podemos observar, o segredo do funcionamento das eclusas está em suas válvulas, sendo que ela não necessita de nenhuma bomba e nenhuma energia gasta para erguer o navio.
Tudo é feito aproveitando o peso próprio da água. Agora eu irei passar uma time-lapse de um canal no Panamá para mostrar como funciona de fato uma eclusa. Podemos notar que ele realmente se assemelha a um elevador. E tem aqueles navios menores que auxiliam na manobra do navio ao chegar na ilha. Falando um pouco melhor sobre o Canal do Panamá, que é o observado no vídeo anterior, ele é um dos sistemas de eclusos mais famosos do mundo e é situado no Panamá. Ele foi inaugurado em 1914 com um custo de 8,6 bilhões de dólares e tem uma extensão média de 82 quilômetros, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Em 2015, foi registrado a travessia de 15 mil navios e ele é responsável por movimentar 5% do comércio mundial, sendo que é composto por esses três grupos de eclusas: a eclusa de Gatún, a eclusa de Pedro Miguel e a eclusa de Miraflores. Em 2016, o Canal do Panamá inaugurou a sua expansão, sendo que ela permite agora receber navios com capacidade de carga de até 3 vezes maiores. E, bom, minha parte era isso. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai falar um pouco melhor sobre as eclusas no Brasil e o método construtivo de uma eclusa. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Felipe. A gente vai conversar um pouco mais sobre as eclusas com vocês. As eclusas no Brasil, atualmente em operação, a gente tem aqui nesse slide uma imagem com todas elas. E a gente tem a eclusa de Tucuruí, no Pará, que é uma das principais. A de Três Irmãos, em São Paulo. De Barra Bonita, também em São Paulo. A eclusa de Bariri. A eclusa de Ibitinga, de Promissão, de Nova Vanhandava, de Ilha Solteira, também em São Paulo. A eclusa de Chupiá. A eclusa de Porto Primavera, de Sobradinho, de Boa Esperança e de Amarópolis. A de Boa Esperança no Piauí, a de Sobradinho na Bahia e a de Amarópolis no Rio Grande do Sul. A eclusa do Anel de Dom Marco também, de Bom Retiro e de Fandango. Essas aqui são todas atualmente em funcionamento. E essas são as principais. A do Pará, da Bahia, de São Paulo, sendo Jupiá e Três Irmãos, e as do Rio Grande do Sul, já citadas. Essas aqui são as principais. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre o método de construção das eclusas. Como toda obra, a primeira coisa que se tem que fazer é uma análise do local. Então, primeiramente, a gente precisa ter várias análises topográficas e geológicas, porque, principalmente a geológica, é necessário conhecer o que tem embaixo, se vai poder escavar, qual a dificuldade de escavar essas rochas, e como que vai ser o tipo de fundação, quão profunda, se for necessário, né? E a topográfica para saber exatamente quais são os obstáculos que vão ter que ser ultrapassados. Na expansão do Canal do Panamá recente, eles tiveram que cortar uma montanha. Então, é extremamente necessário você ter esse conhecimento prévio para a programação da obra e para planejamento dela, já que eles tiveram que fazer a expansão em 7 anos, coisa que demorou 35 anos na primeira construção, então é um avanço bem grande. Outra análise que é importantíssima ser feita é a análise climática. Para você ter planejamento de quantos dias do ano que vai chover, qual que vai ser essa frequência e como que isso vai interferir na obra. O principal
fator também dessas chuvas lá no Panamá foi que eles conseguiram reverter esses grandes períodos chuvosos que eles têm a fim de acumular água. E aí, com isso, a chuva auxiliou a construir o lago que tem lá para os navios trafegarem. E então, o início de tudo é o estudo, e a partir disso se começa a escavação. A escavação da Eclusa do Panamá foi a maior obra de escavação da história do canal principal, e agora a de expansão foi a segunda maior, perdendo apenas para a primeira. Então vocês têm uma noção de quão grande foi isso. É muita quantidade de terra. E isso daí gira muito, muito dinheiro em volta disso, a economia e todos esses projetos, né? Agora, a segunda parte que é importante a gente citar é caso passe por algum rio, que no caso é bem comum, né? Uma vez que você precisa estar perto do rio para a construção da eclusa. Então, se acontecer de cruzar com algum rio, é necessário ter o desvio do rio. E como que acontece esse desvio? Primeiramente, você precisa fazer uma vala. Então, você tem uma segunda escavação desse rio. E como está aqui na imagem, é do lado direito. E a partir do momento que você escava isso e traça um segundo trajeto para o rio, você abre e inunda esse lado. E aí, dessa forma, o rio sai do seu leito principal e começa a trafegar pela via que você criou, né? Então, o que é importante a gente falar nesse quesito? Primeiramente, a gente tem que reforçar os leitos, porque foi uma coisa criada artificialmente, então o rio não tem muita estabilidade, o segundo trajeto que a gente construiu. Então é necessário reforçar os leitos. Como que isso é feito? Isso é feito com tapetes de rocha. No caso da construção da expansão do Panamá, existia muita rocha basáltica, que são rochas bem firmes, e aí, a partir do momento que eles estavam explodindo e escavando a própria montanha, e eles retiravam essas rochas, eles já utilizavam no desvio do rio. Então, acabava que era reutilizado todas essas rochas. E aí, eles, após colocar todo o tapete de rocha armado por baixo para que a água não carregasse as rochas, né? Eles colocaram uma manta, e essa manta serve principalmente para não deixar a água penetrar no solo escavado, né? E aí, dessa forma, voltando para o leito original. Então, primeiramente, a gente cria uma camada de rochas para a gente não ocorrer a erosão e para a água percorrer aquele trajeto. E depois coloca uma manta por cima para a gente conseguir que o rio não carregue as rochas e que a água não passe para o solo. E é importante também lembrar que é preciso cobrir as partes próximas com grama ou algum outro tipo de vegetação. No caso da expansão do canal do Panamá, eles usaram grama por ser mais rápido, né? E eles precisavam construir isso o mais rápido possível. E aí eles utilizaram dessa escolha. E isso consiste basicamente no que eles fizeram para desviar esses rios. Os revestimentos das margens, que foram com gramas, eles utilizaram geomantas, então através disso eles conseguiram deixar uniforme e a grama crescer bem rápido. A próxima etapa é a etapa de concretagem da estrutura, né? Então, depois de você ter desviado o rio, depois de você ter escavado, você começa a montar a estrutura de maneira convencional. E aí você utiliza de concreto armado, da mesma forma de barragens, no geral. E você cria a estrutura da eclusa, como já foi explicado anteriormente. É importante dizer também que
que na construção da expansão do Canal do Panamá não foi só necessário ter o desvio do rio que a gente falou até agora. Foi necessário ter um aprofundamento e um alargamento do lago onde os navios costumavam entrar para aguardar a saída do canal. Então, por que foi necessário isso? Os navios que vão acessar a expansão do canal, que vão ter que vão estar lá presentes, eles são muito maiores do que estavam, do que utilizavam o sistema antes da expansão. Então, imaginem, para vocês terem uma ideia, é basicamente o dobro de largura de cada navio. E aí esse navio eles acaba eles acabam tipo gerando mais peso dentro do lago e ocorreria o risco de transbordar o lago, dependendo da quantidade de navio, né? E aí, por conta disso, eles decidiram fazer um alargamento do lago, que é importante falar. E foi utilizada uma máquina perfuratriz, que chama-se Baru, e explosivos. A concretagem normalmente segue-se normalmente. E após a concretagem, o que maquinários, né? Então, todo o sistema que é necessário para que a eclusa funcione, para que tenha a elevação e a queda de água, é nessa parte que é feita. É como a última etapa. E é isso. Nosso trabalho fica aqui. Agradeço a atenção de todo mundo e a colaboração. Obrigado.